Então, irmãos e irmãs, vocês que aqui estão conosco celebrando esse terceiro domingo pascal, vocês que de casa também nos acompanham, esses dias, imediatamente após a Páscoa e a ressurreição do Senhor, são dias muito fecundos, e a liturgia da palavra está aí para comprovar essa fecundidade, essa riqueza, essa fonte inesgotável de vida, de graça, de bênção, de que nós podemos utilizar, de que nós podemos beber. No Evangelho de hoje nós percebemos a narrativa dos chamados discípulos de Emaús. Eram dois, segundo a tradição, que depois dos acontecimentos relativos à morte de Jesus Cristo, voltavam para casa. E voltavam desesperançados, voltavam tristes e acabrunhados, voltavam deprimidos com tudo o que havia acontecido. Eles colocaram muita esperança em Jesus. O próprio Jesus Cristo instigou, fomentou as razões dessa esperança neles e nos demais. E de repente ele o viram acabar-se assim, dependurado no madeiro, numa cruz, aparentemente derrotado. Então voltavam para casa com esse sentimento de frustração, de decepção, e ao mesmo tempo de uma tristeza sem igual. Conversavam aqui e acolá, Cristo entra no meio da conversa, se associa a eles, caminha com eles, eles não o reconhecem, e depois em casa, ao partir o pão, em torno da mesa, eles sim, aí sabem que se trata de Jesus. Voltam a Jerusalém, reúnem-se aos demais e comemoram, naturalmente, essa boa nova que já era do conhecimento do conjunto dos apóstolos. Isso é um resumo do Evangelho que nós acabamos de ouvir. O que é que a gente pode tirar daqui? Muita coisa boa e prática para as nossas vidas. A primeira delas é saber que essa caminhada dos discípulos de Emaús, de Jerusalém à sua terra natal, que ficava pelo menos a uns 11 quilômetros de distância, é um pouco uma imagem da nossa caminhada pela vida, em busca de uma consciência mais apurada acerca de nós próprios, acerca de tudo, acerca de Deus, acerca da nossa tarefa a ser realizada aqui ao longo desses nossos dias. No fundo, é uma caminhada evolutiva, do menos para o mais, de uma consciência adormecida, incipiente, elementar, como é de todos nós em geral, para uma consciência mais esclarecida, mais elaborada, uma consciência evoluída acerca daquilo que a vida pede, exige, espera de todos nós. E nessa busca, muitas coisas temos de aprender. O Evangelho é especialista nisso. Primeira coisa, e isso é de fundamental importância, é o carro-chefe, por assim dizer, das mensagens, outras que virão subsequentes. Enquanto eles caminhavam e conversavam, o Evangelho diz: Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Enquanto a nossa vida vai acontecendo, enquanto nós conversamos, enquanto nós caminhamos, enquanto nós comemos e bebemos, enquanto nós trabalhamos, enquanto fazemos os nossos negócios, enquanto nos divertimos, enquanto rezamos vez por outra, enquanto dormimos e acordamos, na rotina da nossa vida, Jesus vem e se faz presente. Isso nos mostra que o lugar de Deus não é um lugar separado e distante do lugar onde nós habitamos. A ação de Deus não se dá em nenhum momento fora da nossa ação. Deus é aquele que se mistura propositadamente conosco. Entra em nossas vidas precisamente onde a vida acontece para nós, onde nós estamos dentro da vida. Ou seja, o lugar de Cristo é em nosso meio. A sua fala,
acontece dentro da nossa fala. Para ser mais preciso, em outras palavras, não mais precisamos sair por aí procurando Jesus Cristo aleatoriamente num lugar ou noutro. É Ele quem vem ao nosso encontro. É o desejo dele encontrar-se conosco. Só precisamos de uma coisa: estar abertos para reconhecer a sua presença entre nós e deixar que ele entre na nossa caminhada. Isso é o único critério, a única exigência, a única condição sine qua non, e que depende total e exclusivamente de nós. Não depende dele, porque aquilo que está na sua dependência já está acontecendo, já está em processo, já é uma realidade concreta, dada. Isso para nós é importante, porque nos revela que Deus é aquele que se faz presente onde quer que estejamos. Onde quer que estejamos, sem nenhuma exceção. Assim, tudo pode ser divino. Todos os lugares podem ser maravilhosos, podem ser lugares de Deus, templos de Deus. Todas as atitudes, as mais elementares, simples, costumazes e rotineiras. Porque, a rigor, não existe um lugar sagrado, um lugar superior, um lugar divino, um lugar abençoado, que se distingue dos outros todos. O que pode existir e deve existir é uma forma sagrada, divina, abençoada, respeitosa, atenta, diligente, dedicada, ética, correta e justa de estarmos em todos os lugares. Nós somos capazes de divinizar qualquer ambiente com a presença divina, a atitude divina que de dentro para fora brota em nós. Somos nós que fazemos a diferença o tempo inteiro. Os ambientes são o que eles são. Um bar é um bar, uma igreja é uma igreja. E se olharmos para lá e para cá, com os olhos muito independentes, veremos um prédio aqui e um prédio lá. Agora, se olharmos quem está dentro deles e com que atitude, aí sim podemos ver se esse lugar é um lugar bom ou um lugar não tão bom. É a presença das pessoas que qualifica ou tira a qualificação de qualquer ambiente. Isso vale inclusive para a igreja. Nesse sentido, nas nossas tarefas cotidianas, uma mulher que lava louça, que lava roupa, alguém que faz os seus negócios, lá no seu balcão de atividades rotineiras, ela pode estar diante de um altar tão precioso, tão sagrado, quanto o altar de uma catedral. O contrário também pode ser, infelizmente, realidade tal e qual. Dependendo de como nós estamos dentro de uma igreja, em torno de um altar, nós podemos mundanizar essa igreja e esse altar. A libertação e a escravidão, nós é que trazemos. A qualificação boa ou má, somos nós quem damos. Esse carimbo depende da atuação, da presença de cada pessoa. Assim como não existe uma atividade sagrada diferente das outras atividades, e às vezes a gente qualifica muito tendenciosamente isso. Olha numa pessoa e diz: você tem uma profissão maravilhosa, você é uma pessoa de Deus porque trabalha num ambiente divino e sagrado, que coisa bonita e indispensável você faz. E nisso, às vezes, inconscientemente, vai uma depreciação para outras atividades, que são feitas com a mesma dedicação, ainda que não nos pareça assim. Não existe uma atividade superior, mas existe uma maneira superior da gente fazer tudo aquilo que a gente faz, que a gente pega para fazer. E aí todas as coisas são sagradas. Assim como não existe um dia, um tempo superior aos outros. Jesus Cristo, quando ele faz os milagres todos aos sábados, quebrando a espinha dorsal dessa lei judaica que cristalizava
divinizava de forma exclusiva e exclusivista o sábado, ele quis dizer isso para nós: todos os dias são sagrados, ou todos os dias podem ser profanos. Mais uma vez, é o que nós fazemos no tempo que nos é dado, instantemente, o que nós fazemos dele. Então, esse aspecto é o carro-chefe de toda a pregação que esse evangelho tem para nos oferecer. Segunda coisa que eu acho importante é que os discípulos falavam do que tinha acontecido. Eu não sei se vocês se reconhecem nisso, mas a nossa fala, a nossa conversa, o nosso diálogo, geralmente giram em torno daquilo que tem acontecido. Nós temos uma tendência muito forte de viver de passado e trazer esse passado para o nosso dia, para o dia seguinte, para daqui a mais uma semana. E se esse passado for ruim, como de fato a tendência nos mostra que ficamos muito parados no que é menos bom, emocionalmente envolvidos naquilo que nos marcou negativamente, nas tragédias e nos dramas que nos acontecem, então nós estamos todos os dias remoendo as coisas negativas de antes. E quando eu estou investindo o meu tempo, a minha energia numa coisa negativa, numa memória negativa, eu estou sem tempo e sem energia para perceber as coisas positivas que estão diante de mim aqui e agora. Eu não construo nenhuma memória para o futuro, porque eu já estou totalmente ocupado na minha cabeça e no meu coração com as memórias do passado. Eles falavam do que tinha acontecido. Quando focalizamos muito o passado, perdemos o presente, ou seja, o único tempo de que nós dispomos. Não podemos mudar o passado, essa é a grande verdade, mas podemos mudar a nossa visão, a nossa interpretação, nossos sentimentos sobre ele, ressignificá-lo, reinterpretá-lo, reintroduzir em nossas vidas numa outra dimensão e na perspectiva da alegria que nos invade nesse exato momento dos nossos dias. Fora do agora não existe felicidade. Fora do agora não existe felicidade. Imagine vocês que estão agora me escutando aqui nessa igreja, nessa bela manhã ensolarada de domingo. Não tem sofrimento em nós aqui? Eu creio que não. Enquanto estamos aqui atentos ao que está acontecendo, está tudo correto, tudo justo, tudo ok. Agora, quando um de nós se lembra de alguma coisa que deixou lá em casa, do que vai pagar amanhã de manhã e não tem dinheiro ainda para ir, aí vem o sofrimento. O sofrimento vem quando a gente sai do presente e vai para trás ou se projeta para frente. Aí o sofrimento aparece. Quem está no presente não tem tempo para sofrer, porque já está totalmente envolvido com a grandiosidade do presente. E se assim nós o fizermos, nós estaremos construindo de forma valiosa e indispensável o nosso futuro, as nossas memórias. Então não se trata da gente viver de passado, mas construir memórias para um futuro. E não se constrói memórias sem se viver bem o presente. Ou seja, mais uma vez, o presente é a referência basal. Sem ela, a gente não dá passos, nem para dar um novo significado ao que já foi, muito menos para construir o que será, ou pelo menos preparar-se para as possibilidades que nos advêm no futuro próximo ou distante. Então, esse é um dado também importante. Depois, eles conversavam muito. Jesus Cristo também entrou na conversa e falou bastante. Fez com que as escrituras fossem rememoradas na cabeça deles. Mesmo assim, eles não reconheceram Jesus. Não o viram tal e qual ele é. Às vezes, os nossos pensamentos, nossas ideias, nossa cultura, nossa chamada sabedoria, nossos conhecimentos, e às vezes, quanto maiores, quanto mais volumosos eles são, mais nos afastam da realidade. Cumprem exatamente uma finalidade contrária àquela que supostamente teriam de cumprir.
O conhecimento é para deixar a gente mais conhecedor, mas às vezes a gente conhece determinadas coisas e fica encarcerado naquelas coisas e não vai mais para canto nenhum. Acha que não tem mais o que aprender, já se acha autossuficiente naquilo que sabe. Ora, para todos nós, com mais ou com menos conhecimentos, é bom que saibamos que aquilo para o qual nós somos ignorantes, aquilo que ainda não conhecemos, é infinitamente maior do já conhecido. Aquilo que nós ainda não experimentamos é muito mais do já experimentado. Aquilo e aqueles a quem nós não amamos, porque nem nos atrevemos a nos aproximar deles, é muito mais do que já foi amado. E quando a gente não se acomoda ao já feito, a gente pode usufruir do que virá. Essa construção que também depende da nossa abertura, do nosso desejo, da nossa vontade, de arregaçar as mangas e começar a fazer. Essa força de vontade. E como diz um irmão meu, poeta, não basta ter força de vontade, mas também é preciso ter vontade de fazer força. E às vezes a gente não tem. É preciso arregaçar as mangas, suar literalmente, em busca dessa memória que a gente deve construir. Depois, eles disseram: tu és o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Não basta saber o que aconteceu, é preciso estar aberto às possibilidades do que vai acontecer e pode acontecer. Nesse sentido, a imaginação de uma pessoa é mais importante do que a memória. Às vezes a gente dá muito valor à memória. Fulano de tal tem uma memória maravilhosa. Basta dizer uma coisa, ele sabe de tudo, vai falando, desenvolvendo tudo o que aconteceu. Eu não acho que seja uma grande coisa, não. Eu gosto de gente que tem imaginação, porque a memória, via de regra, nos arrasta, nos leva e nos prende ao passado. Se esse passado não for nada bom, essa memória não valeu muito. A imaginação, ao contrário, nos projeta para o futuro. A imaginação criativa, uma imaginação inteligente, uma imaginação que, de forma sólida, nos faz antever tudo aquilo que Deus planejou para nós. E, por último, eles reconheceram Jesus ao partir o pão. A explicação das Escrituras não foi suficiente. Houve um gesto concreto de partilha, de solidariedade em torno de uma mesa. E aí os olhos deles se abriram e foram capazes de reconhecer que Jesus estava no meio deles. A gente pode jogar muita conversa fora, a gente pode ler muitos livros, a gente pode participar de muitos cursos presencialmente e de forma online. A gente pode se fortalecer com muitas ideias interessantes. Entretanto, se a gente não fizer na prática as coisas, se não tornar tudo isso algo palatável, algo concreto, tangível, se não assumir o propósito de prestar serviço dentro dos dons e talentos e conhecimentos que nos forem dados, nada feito. Tudo é para esse propósito. Aliás, não existe maior propósito na vida do que prestar serviços. E os dons que a gente recebeu da parte de Deus, cada um tem os seus, diferentemente uns dos outros. Eles são dados não como coisa nossa, propriedade nossa, mas como coisa de Deus, para que nós possamos utilizá-los em função do serviço que o mundo espera de nós, que cada um pode dar. Que possamos caminhar seguindo esse itinerário, aprendendo, ou no mínimo deixando-nos iluminar e inspirar por eles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.